Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a 20ª aula do nosso curso, onde estamos aprendendo a criar um jogo de navinha 2D na Unity. E como vocês se lembram, na aula passada, nós criamos um sistema de drop aleatório para os nossos inimigos. O que significa que agora as nossas naves inimigas têm uma pequena chance, para ser mais exato, elas têm 10% de chance de dropar um item que seria o nosso power-up. No caso, eu esqueci que as naves já estavam com velocidade, então não deu para atacar elas muito bem. Mas o que importa é que as nossas naves inimigas já estão 100% prontas. Então, o que a gente vai estar fazendo nessa aula aqui é criando um sisteminha de spawn infinito e aleatório. E com isso, o nosso jogo ficará spawnando inimigos de maneira completamente infinita e completamente aleatória em posições diferentes aqui na nossa tela. E eu sei que só falando pode parecer muita coisa, galera, mas pode ficar tranquilos que nessa aula aqui a gente vai entender tudo muito bem direitinho e vocês verão que esse sisteminha aqui é bem simples de se fazer. Sabendo disso, bora lá fazer isso. No caso, a primeira coisa que precisamos fazer para montar o nosso sistema é criar alguns pontos aqui na nossa tela, já que nós estaremos utilizando esses pontos para dizer para a Unity onde que ela deve spawnar os nossos inimigos. Então, para fazermos isso, antes de mais nada, vamos vir aqui na aba Hierarquia, clicar com o botão direito e ir em Create Empty. E no caso, nós estaremos utilizando este Game Object para armazenar os nossos pontos de spawn. Mas na verdade tudo que a gente vai estar fazendo é utilizando ele como Game Object Py. E desse jeito os nossos pontos de spawn não vão ficar simplesmente espalhados de um lado para o outro na tela. Vai estar tudo organizadinho dentro dele. Então, para o nome deste novo Game Object, colocaremos gerador de inimigos. Opa, aqui a gente pode colocar espaço, né? Não tem necessidade de ser tudo junto. Então a gente coloca gerador de inimigos e aperta Enter para confirmar. E agora o que podemos fazer é posicioná-lo exatamente no centro da tela, só para começar a organizar as coisas. Então aqui na aba Inspector a gente clica com o botão direito em cima do componente Transform e clica em Reset. Desse jeito ele vem bem aqui para o centro. E agora, no caso, nós queremos que os nossos pontos de spawn estejam fora da tela, galera. Porque se os nossos inimigos começarem a aparecer no meio da tela, isso vai ficar bem estranho e também vai deixar o nosso jogo bem difícil. Então o que a gente pode fazer é selecionar o nosso gerador de inimigos e com a Move Tool selecionada, a gente pode pegar essa setinha vermelha e arrastar para cá. Desse jeito a gente deixa os nossos pontos de spawn para fora da tela. E beleza, agora que já temos o nosso objeto Py de gerador de inimigos aqui para fora da tela, vamos de fato criar os pontos onde os nossos inimigos serão gerados. E para fazermos isso, viremos aqui na aba Hierarquia, clicaremos com o botão direito em cima do gerador de inimigos, porque queremos que estes pontos de spawn sejam filhos dele. Então a gente clica com o botão direito em cima do gerador de inimigos e vem em Create Empty. Em seu nome, podemos simplesmente colocar ponto 0 e apertar Enter para confirmar. E no caso a gente colocou aqui ponto 0 para indicar que esse aqui é o primeiro ponto de spawn. Como é o primeiro, a gente poderia ter colocado o ponto 1, mas na programação a gente vai ver isso já já, que a nossa contagem sempre começa a partir do 0. Então se você tem, por exemplo, 3 pontos de spawn, você não tem ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Você tem o ponto 0, o ponto 1 e o ponto 2. Sei que pode parecer bem confuso, mas vamos no passo a passo aqui. Então a gente cria esse primeiro ponto aqui, e agora ele está bem visível. Então vamos adicionar alguns desses ícones aqui, né? Igual a gente adicionou no local de disparo, para ficar um pouco mais fácil de visualizar ele. Então com o nosso ponto 0 selecionado, aqui na aba Inspector, clicaremos neste cubo que fica ao lado de seu nome. E aqui podemos escolher, por exemplo, este diamante amarelo aqui. Acho que esse diamante amarelo fica legal. Beleza, belezinha. Para o primeiro ponto de spawn, a gente pode deixar aqui no centro mesmo, onde ele está. Agora vamos criar os outros pontos. No caso, a gente poderia estar sim criando um novo Game Object vazio e aí adicionando um outro ícone. Mas o que a gente vai estar fazendo agora é simplesmente duplicando esse aqui e reposicionando ele. Desse jeito a gente ganha um pouco mais de tempo. Então vamos selecionar aqui o ponto 0, clicar com o botão direito em cima dele e ir na opção Duplicate para duplicá-lo. Beleza, belezinha.
Agora ele virou .01, o que eu realmente não gosto desse sistema de renomeação da Unity, porque .01 não faz o menor sentido. Então vamos selecionar essa cópia do 0 e aqui na aba Inspector vamos mudar para .1 e apertar Enter para confirmar. Beleza, agora temos de fato .0.1 e como o .0 já está aqui no meio, a gente pode pegar e trazer o .1 para cá. Agora podemos criar o 2. Então vamos selecionar o .1 na aba hierarquia, clicar com o botão direito, ir em Duplicate. Vamos novamente mudar o seu nome. Então aqui na aba Inspector vamos mudar de .1 para .2 e apertar Enter para confirmar. E agora vamos pegar o nosso .2 e trazê-lo aqui para baixo. Acho que nessa posição fica legal, fica uma espécie de triângulo aqui, né? Na hora de estar bem perto um do outro, então vamos arrastar o 0 um pouquinho para cá. Beleza, agora o que podemos fazer é... Se a gente quisesse já poderia deixar assim mesmo, mas vamos criar uns outros pontos de spawn para ficar mais dinâmico o jogo. Então vamos selecionar o 2, clicar com o botão direito e ir em Duplicate. Vamos trocar o seu nome aqui na aba Inspector para 3 e apertar Enter para confirmar. Agora a gente pode posicionar essa nave aqui, quer dizer, essa nave não, esse ponto da nave aqui. E por fim vamos criar um 4, galera. Assim a gente fica com 5 pontos de spawn. Então vamos selecionar o 3, clicar com o botão direito em cima dele e ir em Duplicate. Aqui na aba Inspector vamos trocar o seu nome para 4 e apertar Enter para confirmar. E agora vamos arrastar o 4 para cá. Beleza, belezinha, galera. Agora já temos locais que a Unity poderá spawnar os nossos inimigos. E como vocês viram, como criamos esses pontos de spawn como filhos do gerador de inimigos, agora basta recolher o gerador de inimigos, que os pontos serão recolhidos também. Eles continuam existindo sim, mas não ficam bagunçados na aba hierarquia. Foi justamente por isso que eu quis fazer desse jeitinho aqui. E beleza, agora que a gente já tem esses pontos criados, o que podemos fazer é criar um script que controlará o spawn dos nossos inimigos. Então, aqui na aba Project, acessaremos a nossa pasta Scripts e dentro dela, clicaremos com o botão direito, iremos em Create e logo em seguida em C# Script. Em seu nome colocaremos gerador de objetos e apertaremos Enter para confirmar. E no caso, galera, nós poderíamos sim estar colocando como nome gerador de inimigos, mas eu pretendo utilizar esse gerador aqui para gerar outras coisas como partes do nosso cenário. Então, para não ter que criar o mesmo script duas vezes, a gente vai simplesmente nomear esse aqui gerador de objetos e utilizá-lo quantas vezes for necessário. Sabendo disso, com o nosso script criado, clicaremos duas vezes em cima dele para abri-lo. Vamos lá, Unity, abre o nosso script, por favor. Beleza. Agora, com o nosso script aberto, galera, a primeira coisa que precisamos fazer é criar duas novas variáveis. A primeira servirá de referência para os inimigos que a Unity tem de spawnar, e a segunda servirá de referência para os pontos de spawn. Ou seja, a gente vai criar uma variável que vai servir de referência para todos esses pontinhos aqui que acabamos de criar. Porém, galera, temos um pequeno probleminha. Como podemos ver, nós temos 3 inimigos ao invés de apenas 1. E aqui nos nossos pontos de spawn, nós temos 5 pontos, ao invés de apenas 1. E isso é um problema por um motivo muito simples. Por mais que possamos criar uma variável para armazenar um valor na memória do computador, nós só podemos fazer isso, porque uma variável só armazena um valor por vez. Ou seja, a gente não pode simplesmente criar uma variável para armazenar todos os nossos inimigos, porque ou a variável vai armazenar o inimigo azul, ou o inimigo verde, ou o inimigo roxo. Do mesmo jeito que uma variável não pode armazenar todos os nossos pontos de spawn aqui. Ou ela vai armazenar o ponto 0, ou o ponto 1, ou o ponto 2, ou 3, ou 4. Então, o que nós temos de fazer é criar um sisteminha um pouco mais flexível que nos permitirá armazenar quantos objetos nós quisermos. E sim, a gente poderia estar criando um super sistema super complexo, onde a gente estaria criando uma variável para cada inimigo e depois mais uma variável para cada ponto de spawn, mas isso ia ser bem complicado, ia tomar muito tempo da gente e ia deixar nosso código uma bagunça.
Então, o que nós estaremos fazendo agora é, ao invés de estarmos criando uma variável, como a gente normalmente faz no nosso código, nós estaremos criando uma array. E caso você esteja se perguntando o que é uma array, é bem simples, galera. Uma array nada mais é que uma variável que consegue armazenar diversos valores ao mesmo tempo. Então, para entender um pouco melhor isso, vamos pular aqui para esses slides e dar uma conferida aqui. Ó, como podemos ver, temos aqui dois exemplos. Um exemplo correto de uma array e um exemplo incorreto. E nós temos esses dois exemplos aparecendo aqui por um motivo muito simples, que é que por mais que possamos armazenar diversos valores ao mesmo tempo em uma array, nós só podemos armazenar diversos valores se eles forem do mesmo tipo. Então, para entender melhor, vamos olhar aqui os exemplos, que primeiramente no exemplo correto, nós temos uma variável do tipo int chamada números. Em seu valor, temos os números 3, menos 5, 17 e 38. E no caso, esse aqui é o exemplo correto, galera, pois como podemos ver, essa nossa variável é do tipo int. E todos os seus valores também são do tipo int. Então 3, menos 5, 17 e 38 são números inteiros. Então, como todos esses valores são do mesmo tipo, esta variável está completamente correta. Porém, no exemplo abaixo, que seria o exemplo incorreto, nós temos novamente a nossa variável tipo int chamada números, mas aqui nós temos como valor os números 1, 8.7, 15 e 41.2. E como podemos ver, galera, este exemplo aqui é incorreto, porque nós temos dois tipos de valores aqui. A gente tem números inteiros, que seriam 1 e 15, mas ao mesmo tempo temos números quebrados, que seriam os 8.7 e 41.2. E como a gente está ligado, galera, números quebrados são variáveis do tipo float. Então, essa array aqui é um exemplo incorreto, porque ela tem como valor tanto números inteiros quanto números do tipo float. Então, galera, sempre que a gente vai criar uma array, temos de nos certificar de que todos os seus valores são exatamente do mesmo tipo. Senão, não funciona. Então, essa é a primeira regrinha das arrays. E a segunda regrinha é essa aqui, que como podemos ver, logo depois do tipo da variável que seria int, nós abrimos e fechamos colchetes. E no caso, galera, nós fizemos isso porque se criamos uma variável e não abrimos e fechamos colchetes depois do seu tipo, o computador simplesmente considera aquela variável como uma variável normal. Ou seja, se queremos dizer para o computador que a nossa variável é uma array, nós temos de abrir e fechar colchetes logo depois de seu tipo. Essa é a segunda regrinha. Então, revisando, a primeira regrinha é que para darmos valor a uma array, todos os seus valores têm de ser absolutamente do mesmo tipo. E a segunda regrinha é que temos de abrir e fechar colchetes depois de declarar o seu tipo. E eu sei, pessoal, que pode parecer extremamente complicado isso aqui que a gente está aprendendo, mas pode ficar tranquilos que quanto mais a gente estuda e pratica, mais a gente entende, e quando vocês menos esperarem, vocês estarão criando variáveis e arrays num piscar de olhos. Então, agora que já entendemos como criar uma array, vamos para o próximo slide, só para entender um pouquinho melhor como é que funciona esse lance de diversos valores. Aqui, como podemos ver, temos novamente a nossa array chamada números do tipo int, e temos novamente os valores 3, menos 5, 17 e 38. Então, como podemos ver, nós temos diversos valores. E justamente por termos diversos valores, a gente precisa de algum jeito conseguir acessar esses valores. Porque quando a gente tem apenas um único valor, basta a gente acessar a variável. Mas como na array a gente tem diversos valores, a gente precisa de algum jeito acessar cada valor específico. E no caso, nós podemos fazer isso através de suas posições. Ou seja, cada valor da nossa variável fica em uma determinada posição da nossa array. Aqui, como podemos ver, o nosso primeiro valor, que é o número 3, está na posição 0. Enquanto o nosso segundo valor, que é o número menos 5, está na posição 1. E isso acontece por um motivo muito simples. Como vimos no início da aula, o computador começa a contagem a partir do 0. Ou seja, por mais que o número 3 seja de fato
o nosso primeiro número, ele não está na primeira posição, ele está na posição 0, pois o computador começa a contar a partir do 0. Então, o 3 que está na primeira posição, na verdade está na posição 0, o menos 5, que é o segundo número, está na posição 1, o 17, que é o terceiro número, está na posição 2, e o 38, que é o quarto número, está na posição 3. E eu sei que pode parecer bem abstrato isso, galera, mas tudo que temos de ter em mente é que na programação a gente começa a contagem a partir do 0. E é justamente por isso que o nosso primeiro número, que é o número 3, está na posição 0. E com isso aqui, galera, a gente já consegue ver que sempre que queremos acessar um valor específico da nossa array, nós precisamos acessá-lo através de sua posição. Ou seja, se a gente quiser acessar o valor 17, nós temos de acessar a segunda posição na nossa array. E eu sei, bastante coisa, então o que a gente pode fazer agora, galera, é rapidamente voltar para o nosso código e de fato botar em prática tudo que a gente aprendeu aqui, para de fato compreendermos 100% como tudo isso aqui funciona. Então, aqui no nosso script gerador de objetos, a primeira coisa que precisamos fazer é criar essas duas novas variáveis. Na verdade, essas duas novas arrays, que servirão de referência às nossas naves inimigas e também aos nossos pontos de spawn. Então, para fazermos isso, logo acima do método start, mais abaixo do nome do script, digitaremos public, para que possamos visualizá-la na aba inspector da Unity. Em seu tipo, como essa array servirá de referência aos objetos que estaremos spawnando, em seu tipo colocaremos GameObject, com G e O maiúsculos. E lembrando, galera, que como estamos criando uma array, não podemos nos esquecer de abrir e fechar colchetes depois de seu tipo. Então a gente coloca public GameObject, depois abre e fecha colchetes, e agora a gente coloca o seu nome. E aqui nós poderíamos sim estar colocando, por exemplo, inimigos para spawnar, mas como vimos anteriormente, nós queremos utilizar este mesmo script para diversas coisas. Então, para o nome dessa array, estaremos colocando objetos para spawnar. Escrevi errado. Para spawnar. E no final, ponto e vírgula. E beleza. Agora que já temos essa variávelzinha criada aqui, que na verdade é uma array, vamos na linha de baixo criar a array que servirá de referência aos nossos pontos de spawn. Então vamos digitar novamente public. Em seu tipo, como ela servirá de referência à posição dos nossos pontos de spawn, colocaremos transform, com T maiúsculo. E para dizermos que essa variável é uma array, abriremos e fecharemos colchetes. E agora, em seu nome, colocaremos pontos de spawn. E no final, ponto e vírgula. E beleza, pessoal. Agora que já temos essas duas arrays criadas, já podemos começar a programar o nosso sisteminha. Então, o que estaremos fazendo é descendo um pouco o nosso script e logo abaixo do método update, estaremos criando um método exclusivo para spawnar os nossos objetos. Então, logo abaixo do método update, digitaremos private void, em seu nome, spawnar objeto. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E no caso, galera, é justamente dentro dessas duas chaves que nós estaremos configurando tudo que a gente tem que configurar para o spawn aleatório. No caso, nós poderíamos sim simplesmente vir aqui, digitar o comandinho instantiate e pedir para a Unity spawnar nossa nave. Porém, se fizéssemos isso, o nosso sisteminha aqui não funcionaria de maneira aleatória, pois o que queremos fazer é spawnar um inimigo aleatório em um ponto aleatório do mapa. Já se simplesmente utilizássemos o comando instantiate diretaço aqui, a Unity estaria sempre instanciando o mesmo inimigo e sempre no mesmo ponto. Então, o que temos de fazer agora é pegar de maneira completamente aleatória um ponto de spawn e também um objeto. E como você se lembra, galera, na aula passada, quando nós criamos aqui o nosso sisteminha de drop do nosso inimigo, aqui no método machucar inimigo, para sortear um valor aleatório, primeiro a gente criou uma variável do tipo int, aí nomeou ela,
E para sortear de maneira aleatória, utilizamos o comandinho random.range. E dissemos que era para a Unity sortear um número aleatório entre 0 e 100. Então, a gente vai estar fazendo mais ou menos a mesma coisa aqui no script gerador de objetos. Vai ser um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Então, dentro das chaves do método spawnar objeto, a primeira coisa que estaremos fazendo é criando duas novas variáveis. Uma que servirá para sortear um ponto aleatório e a outra que servirá para sortear um objeto aleatório. Então, dentro dessas duas chaves, digitaremos int para o seu tipo. Em seu nome colocaremos objeto aleatório. E agora colocaremos um símbolo de igual para dar um novo valor. E no caso, queremos que o seu valor aleatório seja um número completamente aleatório entre o número 0, que é onde começa a contagem, e o número máximo de naves que tivermos na nossa array. Sabendo disso, depois do símbolo de igual, digitaremos o comandinho random.range, abre e fecha parênteses, e agora, para o seu valor mínimo, colocaremos o número 0, e agora, para o seu valor máximo, colocaremos uma vírgula, e aqui a gente poderia sim colocar, por exemplo, o número 3, que é exatamente a quantidade de naves que temos no nosso jogo. Porém, pode acabar acontecendo de no seu jogo você querer, por exemplo, apenas 2 naves, ou dar uma atualizada aí nele e colocar 120 naves. Então, ao invés de já deixar um número cravado aqui no código, vamos criar um sisteminha um pouco mais flexível, né? Então, o que estaremos fazendo agora é pedindo para a Unity acessar a nossa array de objetos para spawnar e simplesmente pegar o seu comprimento. Ou seja, se tivermos 3 naves, a Unity vai sortear entre 0 até o número 3. Se tivermos 120 naves, a Unity vai sortear entre 0 até o 120. E eu sei que só falando pode parecer bem confuso, então vamos lá. Depois do 0 e a vírgula, colocaremos o nome da nossa array, objetos para spawnar, ponto, length. E no final, ponto e vírgula. E a gente coloca o comandinho ponto .length, porque length em inglês seria mais ou menos comprimento. Então, quando a gente pede para que a Unity pegue o comprimento da nossa array, ela vai lá e identifica quantos objetos que a gente tem nela. Então, não importa se a gente tem 2 objetos ou 1 milhão. Ela sempre vai pegar o seu comprimento exato, e com isso, sempre que o método spawnar objeto for chamado, a Unity vai criar a variável objeto aleatório e dará como valor para ela um número aleatório entre 0 e o número de objetos que tivemos na nossa array. Então pode ser entre 0 e 1, entre 0 e 2, 0 e 3 e até 0 e infinito. Então, agora que a gente já tem um jeito de acessar uma posição aleatória na nossa array de objetos, vamos na linha de baixo sortear o valor aleatório para acessar uma posição aleatória na nossa array de pontos de spawn. E eu sei, galera, que pode estar aparecendo bastante coisa nessa aula aqui, mas pode ficar tranquilos que quanto mais a gente estuda e pratica, mais a gente entende. E eu quis fazer tudo nessa única aula aqui para já deixar tudo muito bem explicado e tudo reunido num só lugar. Então bora lá. Na linha de baixo, para o tipo da variável colocaremos novamente int. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicado, colocaremos ponto aleatório. Agora colocaremos um símbolo de igual para dar um novo valor. E faremos agora basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Só vamos pedir para ela acessar o array de pontos de spawn ao invés de objetos para spawnar. Então, depois do símbolo de igual, digitaremos random.range, abre e fecha parênteses. E agora, com o valor mínimo de sorteio, vamos colocar 0. E agora, para seu valor máximo, colocaremos uma vírgula. E o nome da array, pontos de spawn. Ponto length, para acessarmos o seu comprimento. E no final, ponto e vírgula. E beleza, galera. Agora que já temos um jeito de acessar uma posição aleatória nas nossas duas arrays, vamos pedir para que a Unity de fato faça isso. Então, depois de termos criado e sorteado o valor dessas duas variáveis, na linha de baixo, agora sim podemos utilizar o comandinho instantiate, abre e fecha parênteses. E vamos lá. Aqui
A primeira coisa que precisamos fazer dentro do comandinho instantiate é dizer qual objeto que queremos spawnar. No caso, queremos acessar uma posição aleatória na nossa array objetos para spawnar. Então, dentro de seus parênteses, digitaremos o nome da array objetos para spawnar, abre e fecha colchetes, já que ela é uma array. E é justamente dentro desses colchetes que nós diremos para a Unity qual que é a posição que queremos acessar na array. No caso, a gente poderia estar colocando 0, 1, 2, mas não há necessidade, pois a gente criou uma variável justamente para acessar uma posição aleatória na array. Então, dentro desses colchetes, colocaremos o nome da nossa nova variável, objeto aleatório. E pronto. Com esse comandinho aqui, a gente já consegue acessar uma posição aleatória na nossa array. Então, a gente digita o nome da array, objetos para spawnar, e entre colchetes o nome da variável, objeto aleatório. E agora, para dizer onde que será o seu local de spawn, colocaremos uma vírgula, o nome da nossa array, ponto de spawn, abre e fecha colchetes, e dentro desses colchetes colocaremos o nome da nossa variável, ponto aleatório, e depois de fechar esses colchetes, colocaremos ponto position, para acessarmos a sua posição. E agora, para dizermos em qual rotação que as nossas naves, ou melhor dizendo, que os nossos objetos vão spawnar, colocaremos uma vírgula e o comandinho quaternion.euler, abre e fecha parênteses. E é justamente dentro desses parênteses que diremos qual que é a rotação das nossas naves inimigas. E como você se lembra, galera, se voltarmos aqui na Unity, veremos que todas as nossas naves têm uma rotação de menos 90 aqui em seu eixo Z. Então, tudo que a gente tem que fazer é aqui dentro do nosso código pedir para que a Unity instancie com essa rotação. Então, dentro dos parênteses de Euler, colocaremos 0f para o eixo X, vírgula, 0f para o eixo Y, vírgula, e por fim, menos 90f para o eixo Z. E no final da linha, ponto e vírgula. E beleza, belezinha? Com essa única linha de código aqui, já temos como instanciar um objeto aleatório em um ponto aleatório. Sabendo disso, galera, o que podemos fazer agora é chamar o nosso método spawnarObjeto de algum lugar. No caso, nós queremos chamar aqui no método update, para que a Unity possa spawnar os nossos inimigos a qualquer instante, mas a gente não quer simplesmente chamar ele diretamente no método update, porque se fizéssemos apenas isso, a Unity estaria, por exemplo, criando 60 inimigos por segundo, e isso ia ser uma confusão. Então o que vamos fazer agora, galera, é subir aqui o nosso script e criar duas novas variáveis. Variáveis essas que estaremos utilizando para criar um cronômetro. E como você se lembra, galera, umas aulas atrás, quando nós criamos não a movimentação, mas quando a gente criou o ataque do nosso inimigo, aqui no método atirar laser, nós criamos também um cronômetro. A gente descontou os segundos dele, e aí quando fosse menor ou igual a 0, a gente ia fazer o inimigo atacar. Então, nós estaremos fazendo absolutamente a mesma coisa aqui no script gerador de objetos. Estaremos criando um cronômetro para que a Unity spawne um objeto. Então, se você já tem uma ideia de como fazer isso, sinta-se à vontade para pausar a aula agora e já testar aí. Caso eu não saiba, está tudo bem, pois faremos isso juntos agora mesmo. Sabendo disso, o que podemos fazer é aqui no topo do script, logo abaixo da variável pontos de spawn, digitaremos public para acessarmos através da aba Inspector da Unity. Em seu tipo, como estaremos utilizando essa variável para mexer com segundos, colocaremos float, pois segundos são números quebrados, e o variável do tipo float armazenam números quebrados. Então a gente coloca public float, em seu nome, tempo máximo entre os spawns, e no final, ponto e vírgula. E beleza? Com essa variável aqui já temos como dizer para a Unity quanto tempo ela deve esperar entre um spawn e outro. Então vamos na linha de baixo criar uma variável para dizer quanto tempo já se passou. Então nessa linha colocaremos novamente public float, em seu nome, tempo atual dos spawns.
E no final, ponto e vírgula. E beleza, agora que já temos essas duas variáveis criadas, já podemos criar o nosso cronômetro. Então vamos descer aqui o nosso script. E bem aqui no método update, galera, a gente já pode programar tudo aqui dentro. Então dentro do método update, a primeira coisa que temos de fazer é descontar alguns segundinhos do nosso tempo atual. E para fazermos isso, vocês já estão ligados, a gente precisa, dentro de suas chaves, digitar o nome da variável tempo atual dos spawns, símbolo de menos, símbolo de igual, para pegar o seu valor e descontar um novo valor, e o comandinho time.deltaTime. E no final, ponto e vírgula. E beleza, com essa linha aqui a gente já consegue descontar segundos do nosso cronômetro. Então o que temos de fazer agora é na linha de baixo verificar se o nosso cronômetro está zerado. Ou seja, verificar se ele é menor ou igual a zero. Então na linha de baixo criaremos uma nova condição if. E nessa condição if digitaremos o nome da variável tempo atual dos spawns, símbolo de menor que símbolo de igual e o número 0. E agora, sempre que o nosso cronômetro for zerado, aí a gente vai rodar o código que estiver dentro dessas duas chaves. Então, tudo que queremos fazer é dentro dessas duas chaves pedir para que a Unity rode o método spawnarObjeto. Então, dentro delas digitaremos o nome do método, spawnarObjeto, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. E pronto, isso aqui é absolutamente tudo que precisamos fazer, galera, para que tenhamos um cronômetro funcional. Então a última coisa que a gente precisa fazer é pedir para que o nosso cronômetro seja resetado depois que ele spawnar os nossos inimigos, senão ele vai spawnar um objeto e depois vai ficar diminuindo cada vez mais e mais e mais e nunca vai spawnar outro objeto. Então aqui no método spawnarObjeto, logo depois de termos pedido para que a Unity instanciasse as nossas naves, na linha de baixo digitaremos o nome da variável tempo atual dos spawns, símbolo de igual para dar um novo valor, e o nome da variável tempo máximo entre os spawns. E no final, ponto e vírgula. E beleza, com isso o nosso sisteminha de spawn já está 100% pronto. Então o que podemos fazer agora é rapidamente rapidamente adicionar uma última linha de código para deixar ele top dos tops. E no caso essa linha de código vai ser para dizer para a Unity que logo no início do jogo a nossa variável tempo atual vai ter como valor o tempo máximo. Desse jeito o nosso jogo não vai começar já spawnando inimigo, ele vai esperar um tempinho. Então vamos subir o nosso script e aqui, dentro das chaves do método start, digitaremos a mesma coisa que digitamos agora. Então colocaremos o nome da variável tempo atual dos spawns, um símbolo de igual para dar um novo valor, e o nome da variável tempo máximo entre os spawns. E no final da linha, ponto e vírgula. E beleza, galera, isso aqui é absolutamente tudo o que precisamos fazer, porque agora o nosso sistema já está prontinho. Então o que podemos fazer é salvá-lo apertando Ctrl S, voltar para a Unity e apertar Ctrl R para que a Unity leia as alterações feitas nele. E agora, galera, vamos dar valor às variáveis que acabamos de criar. Desse jeito o nosso sistema pode funcionar, né? Mas antes a gente tem que adicionar o script que acabamos de criar em algum lugar na nossa cena. E foi justamente por isso que criamos o script gerador de inimigos, porque assim, além dele servir como objeto pai dos nossos pontos de spawn, a gente também pode adicionar o script nele. Então, vamos selecionar o Game Object gerador de inimigos e arrastar o script gerador de objetos até a ABInspector. E olha só que da hora, agora temos como dar valor às nossas variáveis, tempo máximo e tempo atual, e também pontos de spawn e objetos para spawnar. Então bora lá dar valor para elas, galera. Então aqui na variável objetos para spawnar, nós queremos dar como valor os nossos prefabs das nossas naves. Então vamos acessar a nossa pasta prefabs, que lembrando a gente tem que pegar de dentro dessa pasta. E agora, para dar valor para array, é igual dar valor para variável, é absolutamente a mesma coisa, só pegar o objeto e arrastar para lá. Então vamos pegar o nosso inimigo azul e arrastar para cima da array objetos para spawnar. Com isso ele já vai aparecer aqui. Agora vamos pegar o nosso inimigo verde, arrastar para array objetos para spawnar. E por fim vamos pegar o inimigo roxo
e também arrastar para array objetos para spawnar. E olha só que interessante, galera, agora já temos os nossos 3 objetos aqui, e como podemos ver, como vimos anteriormente, o computador começa a contagem a partir do 0. Ou seja, por mais que tenhamos 3 objetos aqui, a array só vai até o objeto 2, porque ela começa no 0, aí vai no 1, e aí vai para o 2. E beleza, agora que a gente já deu valor para essa array, vamos dar valor para array pontos de spawn. E nós poderíamos sim, galera, ficar arrastando pontinho por pontinho, porém isso pode acabar demorando bastante, dependendo da quantidade de pontos de spawn que você tiver no seu jogo. E também vamos fazer um jeitinho diferente, porque assim a gente aprende novas maneiras de fazer a mesma coisa. Então o que a gente vai estar fazendo agora é arrastando todos os pontos ao mesmo tempo para cá. Porém, galera, se nós tentarmos fazer isso agora, a gente vai estar um pequeno errinho, que olha só, se selecionarmos, por exemplo, o nosso ponto 0 e com a tecla Shift pressionada a gente selecionar o ponto 4, já é tarde demais. Porque sim, a gente consegue selecionar todos os pontos, mas aqui na aba Inspector o nosso gerador de inimigos simplesmente sumiu. Então o que a gente tem que fazer é selecionar o nosso gerador de inimigos e achar algum jeito de deixar ele sempre aparecendo aqui na aba Inspector. Desse jeito a gente consegue arrastar tudo e, mesmo clicando fora da aba Inspector, ele continua aparecendo. Eu sei que só falando pode parecer bem abstrato, então vamos fazer aqui, ó. Que tudo que queremos fazer é pedir para que a Unity trave momentaneamente a aba Inspector. Assim ela só vai mostrar o nosso gerador de inimigos. E para fazer isso é bem simples, galera. Tudo que a gente tem que fazer é aqui na aba Inspector mesmo, com o gerador de inimigos selecionados, a gente vem aqui em cima e clica nesse cadeadozinho, que fica ao lado dessas 3 bolinhas, e pronto. Isso aqui é absolutamente tudo que a gente precisa fazer, porque agora a nossa aba Inspector está travada. Então a gente pode clicar fora dela, pode selecionar qualquer outro objeto na aba hierarquia, que nada acontece. Nossa aba Inspector vai continuar mostrando somente o nosso gerador de inimigos, o que é muito bom para selecionarmos diversos objetos de uma só vez. Então, agora que a nossa aba Inspector está travada, aqui na aba hierarquia, vamos expandir o gerador de inimigos, clicar no ponto 0, e com a tecla Shift pressionada, a gente clica no ponto 4, ou até o último ponto que você tiver aí no seu jogo. Aí agora a gente clica em cima de qualquer um deles e arrasta para cima da array pontos de spawn. Com isso, olha só que da hora, a Unity já passa tudo ao mesmo tempo para cá. Show de bola. Então o que podemos fazer agora é dar valor para a variável tempo máximo entre os spawns. Que lembrando, essa variável controla quanto tempo a gente tem que esperar entre um spawn e outro. Então a gente pode colocar talvez o valor de 1 segundo. Desse jeito aí a gente vai esperar 1 segundo para spawnar um novo inimigo. Lembrando que a gente sempre pode alterar esse valor depois, então não tem problema errar aqui. Então vamos colocar 1. E na variável tempo atual dos spawns a gente pode deixar qualquer um mesmo, a gente pode deixar em 0, porque já programamos no código para que quando o jogo iniciasse, tempo atual fosse igual ao tempo máximo. Então o que podemos fazer agora é aqui na aba Inspector, a gente pode desmarcar essa caixinha, esse cadeadozinho aqui. Então a gente vem aqui e desmarca ele. Com isso a Unity deixa a nossa aba Inspector livre novamente, agora a gente pode selecionar outras coisas. Então é interessante que se a sua aba Inspector estiver travada, se não conseguir selecionar outras coisas, verifica se o cadeadozinho não está marcado. Se ele tiver, é só marcar de novo, com isso ela destrava. E beleza, agora que já temos esse sisteminha pronto, já podemos utilizá-lo, galera. Então, cruzem os dedos e agora a gente vem aqui e clica no play. Vamos lá, galera. Tuts, 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 tuts. Vamos testar, ver se está tudo funcionando certinho. Taran, taran. Olha só que maravilha, galera. Nosso sistema de spawn está funcionando, que é uma beleza. Peraí que a nossa nave está aqui, vamos vir para cá. Olha só que da hora, galera. Agora os nossos inimigos aparecem de maneira completamente infinita e também de maneira completamente aleatória. Porque se liga aqui, beleza. Agora aparece um inimigo de cada vez, né? A Unity escolhe qual inimigo que ela quer mostrar e também escolhe onde que ela vai mostrar esse inimigo. Ou seja, ela escolhe onde que ela vai spawná-lo. Show de bola, galera! Temos aqui um sisteminha que funciona perfeitamente. E ainda tem uns errinhos aqui, como podemos ver, os inimigos começam a atacar a gente antes mesmo de aparecer na tela. E também quando eles saem, eles ficam zanzando infinitamente pelo nosso mundo, mas tá tudo bem, porque mais pra frente a gente resolve isso. O importante é que o nosso sisteminha de spawn aleatório e infinito
tá funcionando, que é uma maravilha, galera. Nossa, agora sim nosso jogo tá ficando show de bola, galera. Então o que a gente pode fazer agora é sair do Play e rapidamente voltar pro código só para garantir que a gente entendeu direitinho o que a gente fez aqui, ó. Que no script gerador de objetos, primeiramente nós criamos duas arrays, que lembrando, uma array é igual a uma variável, mas permite que armazenemos diversos valores ao mesmo tempo. Então a gente criou uma array para armazenar os objetos que estaremos spawnando, e depois uma outra array para armazenar os pontos de spawn, ou seja, para dizer para a Unity onde que ela deveria spawnar esses objetos. Logo em seguida nós criamos duas novas variáveis para criar os nossos cronômetros, com a primeira delas servindo para dizer para a Unity qual que é o tempo máximo entre cada spawn, e com a segunda servindo para dizer para a Unity qual que é o tempo que já se passou desde o último spawn. E logo em seguida, aqui no método update, a gente criou o nosso cronômetro, né? Descontando os segundos dele. E aí, se ele fosse menor ou igual a 0, a Unity rodaria o método spawnar objeto. E aqui no método spawnar objeto, tudo que a gente fez foi criar duas novas variáveis para sortear um número aleatório entre o número 0 e a largura máxima da nossa array. E com isso nós já teríamos um jeito de acessar uma posição aleatória na array. Depois pedimos para que a Unity instanciasse um objeto da array objetos para spawnar em algum ponto da array pontos de spawn. E como nós queríamos sortear um objeto em um ponto aleatório, nós utilizamos as variáveis que criamos acima, que como elas sorteiam um número aleatório, com isso a gente consegue acessar alguma posição aleatória da array, que como vimos nos slides, se a gente quer acessar algum valor da array, a gente tem que acessar a sua posição. Então a gente disse qual era o objeto e o ponto que queríamos acessar. Também dissemos que essa rotação deveria ser de menos 90 graus. Com isso as nossas naves ficam sempre viradas para a esquerda. E por fim pedimos para que a Unity resetasse o nosso cronômetro. Desse jeito, quando ele fica menor ou igual a 0, a Unity spawna o inimigo. Logo em seguida reinicia o nosso cronômetro para poder spawnar outro. E aqui no método start a gente também garantiu que quando iniciasse o jogo, o nosso cronômetro não estaria zerado. E beleza, é absolutamente tudo que fizemos nessa aula aqui. Quer dizer, tudo que a gente fez no código, né? Porque aqui na Unity a gente criou os nossos pontos de spawn, para dizer para a Unity onde que ela spawnaria. Também colocamos tudo como filho do gerador de inimigos. Desse jeito fica tudo bem organizado. E beleza, galera. Isso aqui é absolutamente tudo que a gente precisa fazer para gerar os nossos inimigos. Eu sei que nessa aula a gente fez bastante coisa, não tenho a menor ideia de quanto tempo que ela já deu, mas o importante é que temos agora no canal uma aula onde a gente vai literalmente do início ao fim da criação de sistema de spawn infinito e aleatório. Então, antes de finalizar ela, queria dar meus parabéns para vocês aí, porque isso aqui é uma coisa um pouco mais avançada, né? Não é completamente iniciante. Então, meus parabéns por terem feito isso. Quero que vocês se sintam muito felizes por terem conseguido isso. Então, agora que já fizemos tudo isso, podemos vir em File e depois em Save, para salvarmos o progresso dessa aula. Já que na próxima aula, galera, nós estaremos criando e programando um cenário infinito. Já que no momento o nosso jogo tá sim infinito, mas não dá essa impressão. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, agradeço a companhia de todos vocês e até a próxima aula. Galera, tô passando aqui rapidão para avisar para vocês que eu acabei de lançar um novo curso de desenvolvimento de jogos na Unity e C#. E nesse curso nós estaremos aprendendo como desenvolver um jogo FPS retrô, tipo Wolfenstein 3D, Doom e esses jogos maneiros que a gente jogava antigamente. Então, se você tiver a fim de saber como funciona esse tipo de jogo e como desenvolver na Unity, tem link para adquirir o curso aí na descrição e também no comentário fixado. E era isso, galera. Muito obrigado à companhia de todos vocês e até a próxima. Fui!